vamos então para a nossa terceira aula do nosso curso de fotografia. Pronto, nós ontem falamos bastante sobre postura, sobre como a posição correta de pegar na câmara, a posição correta para focar, valorizar o sujeito. Não sei se sobre essas matérias há alguma dúvida que queiram tirar, alguma questão que queiram colocar antes de começarmos a aula e passarmos à matéria seguinte. Rosar, não há dúvida nenhuma. Cláudia também não. Olá, Virgílio, tudo bem? Pronto, sendo assim, então vamos passar. Eu vou partilhar com vocês o meu PowerPoint e nós vamos começar e vamos continuar exatamente a falar sobre as nossas 5 grandes variáveis da fotografia. Nós, como eu já vos disse desde no primeiro dia, nós vamos efetivamente aprender a fotografar em modo manual. Claro que quando eu digo modo manual, eu nunca estou a dizer em relação ao autofocus. O autofocus dos nossos objetivos é muito bom hoje em dia. Portanto, normalmente nós vamos fotografar com autofocus. Quando eu digo vamos fotografar em modo manual, é no M. Ou seja, nós é que vamos definir todas as variáveis com que nós queremos fotografar. A velocidade, a abertura, o ISO, a sensibilidade, o equilíbrio de brancos, enfim, todas essas variáveis nós é que vamos definir para fazermos exatamente a captação da luz tal como nós pretendemos. Então, as 5 grandes variáveis que nós vamos falar ao longo dos próximos dias serão a velocidade de obturação, que é a que nós vamos falar hoje e já vamos dar a seguir, depois a abertura do diafragma, a sensibilidade do suporte, o equilíbrio de brancos, que é uma variável que aparece com o digital. É certo que os filmes antigamente também tinham uma determinada temperatura de cor, mas nós não ligávamos a isso. Hoje o equilíbrio de brancos é uma variável que nós estamos sempre a utilizar, estamos sempre a mudar, dependendo do tipo de luz que nós estamos a fotografar, mas já vamos falar disso depois no dia certo. E por último, a distância focal. E com essas 5 variáveis, nós estamos efetivamente a fotografar em modo manual. Aliás, nós com as primeiras 3 variáveis, a velocidade da obturação, a abertura do diafragma, a sensibilidade do suporte, aquele triângulo que se chama-se o triângulo de exposição dourado. Com este triângulo de exposição dourado, nós estamos exatamente a fotografar em modo manual. E é isso que nós vamos começar exatamente a falar. Mas ainda antes de falarmos no modo manual, e porque pode parecer à partida logo uma grande confusão, como é que é isto de fotografar em modo manual, nós temos um aparelho na nossa câmara fotográfica que é um auxiliar fundamental para se fotografar em modo manual, que é o fotómetro. E o que é isso do fotómetro, Luís? Consegues-me explicar o que é o fotómetro na nossa câmara fotográfica? O que é que o fotómetro vai fazer? Eu não sei, porque eu estou sem imagem, só estou a ouvir. Ah, estás sem imagem? Oh, que diabo. Estou a ver o que é que se passa aqui no meu computador. Muito bem. Com a sobreexposição, não é? Não percebi, Rosar, peço desculpa. Tem a ver com a sobreexposição ou sobre... Sim, tem a ver com... Ora bem, o que é que o fotómetro vai nos fazer? O fotómetro vai nos medir a luz que existe no ambiente, e vai nos dizer se nós temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade que nós pretendemos. Porque luz para fazer uma fotografia, nós temos sempre luz. Há sempre luz. Podemos levar 1 hora a fazer uma fotografia para conseguir fazer a fotografia que queremos, no caso tenhamos muito pouca luz. Mas luz há sempre. Mas o que é importante é saber se eu tenho luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. Porque nós sabemos que, e se não sabemos, vamos saber, há velocidades para tudo na fotografia. Portanto, então, o nosso fotómetro, que é isto que está aqui, aparece-nos pelo menos em 2 sítios na nossa câmara fotográfica. Aparece-nos quando nós estamos a olhar aqui pelo visor, quando nós estamos a fazer uma fotografia pelo visor aqui da retaguarda, esse visor aqui atrás, aparece-nos em rodapé, aparece-nos exatamente por baixo da imagem. É a primeira coisa, o que nos aparece primeiro é a velocidade, depois a abertura e depois logo a seguir o fotómetro, que é este gráfico que está aqui a aparecer no nosso PowerPoint. Mas também aparece-nos aqui, se vocês repararem, ele aparece-nos aqui
no display, eu tenho exatamente aqui, na segunda linha, eu tenho o meu fotómetro ativo. Conseguem ver todos? A Rosário está a ver aqui na minha câmara? Sim, sim. Estás a ver, Cláudia? Ok? Sim. Ora bem, então este meu gráfico que está aqui é o meu fotómetro. Sempre que eu carrego no meu botão disparador da minha câmara, o que é que acontece? Acontece duas coisas em simultâneo. Uma delas é o autofocus da minha objetiva começa logo a funcionar e o outro é ele mede-me a luz, ativa-me o fotómetro. O grande problema é que quando eu carrego no meu botão disparador, o meu fotómetro só fica ativo durante 4 segundos. Se eu não for rápido a fazer a medição de luz, eu tenho que voltar novamente a pressionar o meu botão para ativar o fotómetro. O fotómetro fica muito pouco tempo ativo. É uma tolice, para mim é uma estupidez. Acho que o fotómetro podia estar ativo permanentemente, mas não. As câmaras, por uma questão de poupança de energia, por uma questão, salvo ver até mais de conceito ou de princípio, têm o fotómetro sempre muito pouco tempo ativo. 4 segundos no máximo. Então, eu gostaria que vocês começassem a pensar no meu botão disparador sempre em duas funções em separado. Uma é, sempre que eu preciso medir a luz, carrego no meu fotómetro e vou medir a luz. E outra é, sempre que eu vou focar, também tenho que carregar no meu botão. Estas duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Um fotógrafo muito experiente faz isso sempre em simultâneo. No começo, eu acho que é fundamental nós fazermos em separado. Ter o nosso cérebro pensar só numa variável, só numa função. E então, eu começo sempre por, primeiro, medir a luz, aponto a minha câmara, o centro da minha câmara, para a parte mais importante que eu quero fotografar, para medir a minha luz lá, aponto e levo o meu fotómetro a zero. Já vamos ver como é que levamos o fotómetro a zero. Depois, esqueço o fotómetro e só me preocupo com a focagem. São coisas distintas. Primeiro faz-se a medição de luz e depois vai-se focar. Mesmo que, quando se for focar de novo, o fotómetro já esteja a dar resultados diferentes da primeira medição, mas eu já não ligo a isto, porque eu já fiz a medição de luz. Primeiro faz-se a medição de luz e, como estamos a fotografar em modo manual, depois de estar a zero, ele a zero fica. E depois vamos nos preocupar com a focagem. Até por... José, só uma pergunta. Vocês estão-me a ver? Eu estou a ver. É que eu deixei de vos ver, só tinha som. E agora eu vejo, mas vocês estão todos parados. E isto ainda, eu não sei se... é só para eu saber, para me localizar. Porque eu estou a ouvir tudo. Isso não há, sem falhas. Não, nós estamos... A imagem que está no PowerPoint é uma que diz fotómetro só ainda? Ou já foi à frente? Não, é só o fotómetro. Ok. Não, mas isso é um problema da tua internet, que deve estar lento, porque nós estamos a ver todos aqui a mexer, e até estamos a ver também a mexer. Tu até estás muito bem hoje, portanto, estás a mexer. Estou muito bem. Estás real, não estás estático. Exato. Ora bem, então, o fotómetro é um aparelho que existe nas nossas câmaras fotográficas que serve para medir a luz, exatamente se nós temos luz suficiente ou não. Vamos então tentar perceber como é que isto funciona. Estão todos a ver o fotómetro? Manela, também presumo que estejas a ver. Portanto, estamos todos a ver o fotómetro. Ora bem, se eu mexer nas rodinhas que vos vou ensinar, mexer nas variáveis que vos vou ensinar, o meu fotómetro, este cursor que está ativo, estiver aqui no zero, quer dizer que isto é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. E digo isto sempre para a câmara fotográfica porque eu posso-vos garantir que 90% das fotografias que nós vamos fazer, vamos acabar depois por fazer correções. Fazemos uma primeira fotografia com o fotómetro a zero
para termos um ponto de partida, porque é a fotografia ideal para a câmara fotográfica, mas eu depois vou-vos ensinar formas de aferir se a fotografia está bem exposta ou não, e vocês na fotografia seguinte fazem correções. Ou seja, para cada tipo de sessão fotográfica, para cada tipo de situação, eu vou ter que fazer uma fotografia com o meu fotómetro a 0, para eu ter um ponto de partida. Mas é bom que tenham desde já em atenção que a maior parte das fotografias não são depois com o fotómetro a 0. Depois temos que fazer correções. Mas, analisando aqui o nosso fotómetro, vamos por hipótese que o nosso fotómetro não estaria aqui no 0. Vamos por hipótese que este vermelho, em vez de estar aqui, estaria no -2. Se este vermelho estivesse no -2, ou seja, aqui no -2 é que estivesse a vermelho, isto o que é que queria dizer? Se eu fizesse uma fotografia com o meu fotómetro aqui no -2, o que é que isso quer dizer, Virgílio? É que temos pouca luz. Ou seja, que se eu fizesse a fotografia no -2, possivelmente escura. a minha fotografia vai sair demasiadamente escura, certo? Ou seja, com pouca luz. Mas, se eventualmente, ele, em vez de estar no -2, se ele estivesse no +2, Rui, isto quer dizer o quê? Está sobreexposta. Está sobreexposta, ou seja, vai ter uma fotografia demasiadamente clara, correto? Ou seja, as minhas fotografias ideais vão dar muito à volta disto aqui, entre o -1 e o +1. Mas depois nós vamos perceber como é que nós temos a certeza disso e como é que nós conseguimos fazer correções. O que é muito importante neste momento ter em linha de conta e ter a noção é que as nossas câmaras fotográficas têm um aparelho em modo manual extremamente importante. É um sensor, é um medidor de luz. É um aparelho que vai mandar um feixe e volta para trás e vai-nos dizer a quantidade de luz que existe no ambiente. Se estiver no -2, quer dizer que nós temos pouca luz para fazer fotografia. Se estiver no +2, quer dizer que nós temos luz a mais. Supostamente, uma fotografia ideal para a câmara fotográfica, nós devemos fotografar com o nosso fotómetro a 0. Ok? Isto sempre para a câmara fotográfica, porque depois nós sabemos que para nós é ligeiramente diferente. Portanto, Cláudia, consegues ver o fotómetro acionar? Consegues acionar o fotómetro? Sim, estava a ver que tinha, por exemplo, se eu apontar aqui para o computador, dá-me 0. Okay. Depois, se eu apontar aqui para um lado da sala, já dá-me -3. -3. Ora bem, muito bem. Então, vamos lá ver. Se tu fizesses uma fotografia ao teu monitor, teoricamente, para a câmara fotográfica, terias uma fotografia com a exposição perfeita. Certo? Como o monitor tem muita luz, pois estava bem. Tu, quando apontas para o resto da sala, que tem muito menos luz, o fotómetro já te diz que estás -3. Então, terias que mexer em qualquer coisa para conseguires fazer uma fotografia à sala tão bem quanto ao monitor do teu computador. Mas isso até podes fazer a experiência. Podes fazer uma fotografia para o computador e fazer uma fotografia para a sala e tu vais ver que a do monitor fica muito bem em termos de luz e a da sala fica muito escura. Ok? É assim mesmo. Isto é o fotómetro. Por exemplo, aqui, quando eu ponho aqui no olhar, né, aqui, eu quase não vejo o fotómetro aqui em baixo. Vejo assim, é falta de óculos, não é? Pode ser. Tens um aparelho... Cláudia, tens um aparelhozinho. Cláudia, tens aqui este visor, não tens? Sim, este não vejo bem, só vejo aqui. Espera, Cláudia. Aqui no lado direito, por cima do visor, tu tens uma rodinha muito pequenina, não tens? Sim. Estás a ver a rodinha? Tu agora vais olhar para dentro da câmara, acionares o fotómetro e aparecem as letras cá em baixo, a velocidade e a abertura. E agora vais mexer nesta rodinha pequenina que está por cima do quadradinho para afinares o teu visor para a tua dioptria dos teus olhos. Quando tu já foste alguma vez numa consulta do optometrista, ele manda-te fechar os olhos que é para ver se vês as letras nítidas. Aí tu vais rodar nisso até veres as letras que aparecem em baixo o mais nítido possível. Quando elas estiverem perfeitamente nítidas, quer dizer que o visor da tua câmara fotográfica está exatamente preparado para a tua dioptria. Olha, no máximo. Tipo, no máximo. No máximo ou não? Pois deve ser no máximo.
Tiveste que pôr no máximo para ver as letras bem nítidas, foi? Não, isso não é grave. É que se calhar estava exatamente ao contrário. Se calhar a tua câmara estava preparada para um gajo com capacidade de óculos muito fortes, percebes? Se calhar estava exatamente ao contrário. Portanto, tu agora ao rodares é que tu puseste exatamente para a tua dioptria, ok? Pois, porque às vezes uma namorada utiliza e diz assim, ai, eu estou a ver isto tudo desfocado. Claro, porque não estava preparado para a dioptria dele. Cada Pois. câmara, sempre que tu emprestares a tua câmara a uma pessoa, ela vai ter que vir aqui esta rodinha e afinar para os seus olhos, porque senão não vê as coisas definidas. Nem mesmo quando está a fotografar não consegue ver as coisas focadas. Percebes? Mesmo que estejam focadas, não consegues ver, porque este visor tem que estar preparado para a nossa dioptria dos nossos olhos. Portanto, esta rodinha que está aqui em cima é extremamente importante. Uma outra coisa que é extremamente importante quando nós compramos uma câmara fotográfica, quando abrimos a caixinha e vem aquele cheirinho muito bom de uma câmara fotográfica nova, do cabedal, do cheiro de uma câmara nova, tão um cheiro especial, lá dentro vem um livrinho, assim, mais ou menos com essa espessura, extremamente chato de ler, mas fundamental de lê-lo. Ou seja, todos esses pormenores da nossa câmara fotográfica vêm explicados naquele livrinho. O problema é que ninguém lê aquele livrinho, percebe? É chato, eu sei que sim. Eu também não gosto de o ler, acho que nunca li nenhum do princípio ao fim, porque é extremamente chato. Mas há imensos pormenores na nossa câmara fotográfica que no livrinho está lá. E esta é uma das coisas que é fundamental, que é esta rodinha que está aqui, exatamente por cima do visor, que serve para adaptar a nossa dioptria à nossa câmara fotográfica, certo? Então, quando eu temos então um aparelho extremamente importante da nossa câmara fotográfica, que é o nosso fotómetro. Ora bem, o fotómetro é um aparelho que mede a intensidade de luz e este aparelho pode ser exterior à nossa câmara fotográfica ou interno. Hoje as nossas câmaras fotográficas todas têm um belíssimo fotómetro, mas antigamente não tinham. As câmaras há 50 anos atrás nem fotómetro tinham. Os fotógrafos tinham um fotómetro externo, um fotómetro que media a luz. E este fotómetro externo ainda é muito utilizado nas fotografias de estúdio. Quem gosta de fazer produto, quem gosta de fazer fotografia de moda. E porquê? Porque o fotómetro externo ainda é mais rigoroso. Porquê? Porque faz a medição de luz, da luz incidente no mesmo sujeito e não da luz refletida. E já vos vou explicar isto como é. Ora bem, o fotómetro vai aferir se temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade de obturação que pretendemos fotografar. E a velocidade de obturação é a primeira variável que nós vamos dar e já vamos falar dela largamente a seguir. Ora bem, dentro dos fotómetros nós temos o fotómetro externo, que é efetivamente... Está-me aqui a incomodar. Que é um aparelhozinho destes, que nós colocamos... Por exemplo, vocês querem fazer um retrato a mim, e então eu coloco aqui, apontando para a câmara, ao meu lado, exatamente um fotómetro. E o que é que o fotómetro vai me dizer? Vai-me dizer exatamente qual é a luz que está a chegar ao meu rosto, qual é a luz que está a bater no meu rosto. E eu pego nestas variáveis que estão aqui e introduzo na minha câmara fotográfica e eu posso garantir que isso é de um rigor perfeito. Se eu não tenho isto, e que também a maior parte das vezes não é viável em fotografia de rua, fotografia de paisagem, todo o tipo de fotografia, o que é que eu faço? Eu vou utilizar o meu fotómetro interno da minha câmara fotográfica e o fotómetro interno mede a luz através da minha objetiva, a luz que vem refletida do meu sujeito. Por exemplo, eu não sei, Rosário, se quando fez a formação com o Joel Santos se lhe disse isso, ou se contou pelo menos na formação que ele fez em São Miguel, contou-nos um truque muito interessante, que é, vamos imaginar que eu estou a fotografar uma paisagem, tenho uma montanha lá ao fundo e a montanha está a ter o mesmo tipo de luz que eu. Portanto, eu estou exposto à mesma quantidade de luz que está a montanha. Se eu quiser fazer uma medição de luz da montanha com rigor, o que é que eu faço? Eu ponho a minha mão, a palma da minha mão virada para mim e aponto a minha câmera, faço a minha medição de luz na palma da minha mão e levo o meu fotómetro traseiro apontando para a palma da minha mão. Depois
de 2 cliques negativos, 2 cliques para a esquerda, e posso-vos garantir que a medição de luz da montanha fica com o mesmo rigor da medição de luz da minha palma da mão e eu não tenho que fazer mais contas. Portanto, isso chama-se fazer uma medição de luz próxima daquilo que está longe, sujeito à mesma condição de luz, dando 2 cliques de compensação negativa, ou seja, em vez de ficar no 0, no -2 aqui, neste segundo clique, aqui que estão a ver aqui na minha câmara fotográfica, aquilo que eu estou clicando, onde é que eu estou pondo o meu ponteiro, aqui antes do -1, logo aqui antes do -1, aqui nesse segundo clique, nesse segundo terço, e aí está rigorosamente igual àquilo que está a luz lá ao fundo. A maior parte das câmaras hoje em dia têm fotómetros que já dão até -3 e +3. Isto já é generalizado a quase todas as câmaras recentes. Ou seja, eu tenho uma elasticidade maior de saber. Uma coisa é certa, sempre que eu tiver o meu fotómetro aqui no -3, eu não sei se ele está no -3 ou se está no -10. Porque eu não tenho forma de saber. Só tenho forma de saber se ao dar um clique para a direita, o meu cursor se passar para aqui. Se ele não se deslocar, quer dizer que eu não sei se é -3, se é -4, se é -5 f-stops. Ou seja, quando ele está nos limites, eu não sei, efetivamente, se ele está naquele sítio ou se está muito mais escuro ou muito mais claro. José, só uma pergunta. Todas Cada tracinho é que é um step? Não. Ou é do 1 para o 2 é que é um step? Do 0 para o 1 é que é um f-stop. De 1 para o 2 é que é um f-stop. Então... São 1/3 de f-stop. 1/3. Ok. 1/3. Ou seja, isso quer dizer que do 0 para 1, -1, quando eu passo do 0 para -1, quer dizer que eu tenho metade da luz. Metade da luz. Quando eu passo do -1 para o -2, quer dizer que eu tenho novamente metade da luz. Aqui no -2 em relação ao 0 já tenho 4 vezes menos luz. Exato. E do -2 para o -3 eu tenho novamente metade da luz. Quando eu passo do 0 para o 1, quer dizer que eu estou com o dobro da luz. Tenho o dobro da luz em excesso. Quando eu passo do 1 para o +2, quer dizer que eu tenho novamente o dobro. Já tenho 4 vezes mais do que quando estava no 0. Esses risquinhos que estão aqui são extremamente importantes, porque são terços, 1/3, 2/3, o dobro. Ou seja, 1/3 de f-stop, 1/3 do dobro da luz, são importantíssimos para fazer pequenas afinações. Nós vamos estar permanentemente a fazer afinações de -1/3, de -2/3, até às vezes de -1. E de +1/3, +2/3, ou até mais um f-stop. Ok? Esses risquinhos intermédios são extremamente importantes. São pequenas afinações da luz que nos vão fazer as nossas fotografias ficarem fantásticas ou não, aproveitarem totalmente a luz ou não. São extremamente importantes essas compensações. Vamos ver depois, na realidade, como é que isso funciona e como é que se consegue perceber quando é que está a faltar ou a precisar de luz. Ora bem, o fotómetro da Canon, da Sony, de todas as câmaras, é assim: o 0 e os negativos para a esquerda e os positivos para a direita. Ok? A Nikon é exatamente ao contrário. O que é negativo é para a direita e o que é positivo é para a esquerda. A Nikon tem tudo ao contrário das outras câmaras. Eu sei que foi uma... E porquê? A tua já não está assim, não é, Virgílio? Ora bem, porquê? Porque eles agora nas câmaras recentes já puseram a possibilidade em software de inverter, de ser igual a todas as outras câmaras. Mas é software, ok? Que por vezes já vem por defeito exatamente como todas as outras. Mas muitas ainda não estão assim. E as que não estão, nós temos que ir ver se tem lá software para inverter ou não, ou então habituamos-nos a estar exatamente ao contrário. A minha também não é assim. A minha é como a Canon. É como a Canon. É porque a tua já veio assim. Já é das novas. Qual é a tua câmara, se não é inscrição? É 5300. É aquela... Pronto, mas recentemente elas já estão a vir todas muito assim. Mas
de antes não era assim. Nas primeiras, as 90Ds, que eram excelentes, e as primeiras câmaras eram todas exatamente ao contrário. Neste momento já estão quase todas como a Canon. Portanto, ou seja, uniformizaram-se. Até porque faz mais sentido. A maior parte de nós somos destras e, portanto, o positivo normalmente está para a direita e o negativo está para a esquerda. É uma questão que está muito interiorizada em nós. Pelo menos eu sempre fui da Canon, pelo menos sempre interiorizei assim, e pronto, tem que sempre... É uma sensação de que a direita está positiva e a esquerda está negativa. Portanto, mas isso é só para esclarecer, podiam algum de vocês ter a sua câmara exatamente ao contrário, e eu quando falo normalmente, tento falar sempre negativo para a esquerda, positivo para a direita, e se houvesse alguém que estivesse ao contrário, tinha que ter isso em linha de conta para não estar sempre a baralhar. Ou seja, sempre que tenho o meu fotómetro muito, diz Virgílio. É só para não deixar passar esta pergunta. É aconselhável então fotografar no menos 0,7. Portanto, no segundo quadradinho, antes do número 1. Vai depender do tipo de fotografia, vai depender do histograma. O que nos vai dizer se nós vamos fotografar no sentido negativo ou positivo é o resultado do histograma da primeira fotografia. A análise do histograma é que é determinante. Mas o histograma vamos falar mais à frente. Eu sei que tu já tens umas luzes sobre o histograma, mas mais à frente é que vamos falar sobre o histograma e vamos batalhar sobre o histograma. O histograma é digamos que o bilhete de identidade da quantidade de luz que nós conseguimos fotografar. É o bilhete de identidade da variação da luz na nossa fotografia. E nós vamos ter que aprender a ler todo o tipo de histogramas para nós sabermos se na fotografia seguinte temos que clarear ou escurecer. E quanto é que temos que clarear ou escurecer. Mas isso, tu que já estás a repetir este curso, e tens ainda muitas dúvidas, e é normal que as tenhas, mas uma coisa é certa, eu tenho a certeza que em cada curso que tu fizeres vais ter muito menos dúvidas, porque vais dominando cada vez mais todo este mecanismo. Eu sei que isto a princípio é muita coisa, parece ser um mundo que nunca mais acaba, e é muito mesmo, mas não há muita informação. Mas não há nenhuma forma de dar isto sem dar tudo. Claro. Se nós não dermos, se eu só falar na velocidade da abertura e não falar depois no histograma, quer dizer, vocês nunca vão ser bons fotógrafos, vão fazer sempre fotografias como a câmara fotográfica quer e não como vocês querem. Portanto, eu acho que a grande beleza de se fotografar em modo manual é exatamente eu fotografar exatamente como eu quero e não como a câmara quer. A câmara tem lá aparelhos para nos ajudar. Entre eles, um dos mais importantes é o fotómetro, para nos medir a luz. E depois temos um outro aparelho, um gráfico, que é o histograma, que é-nos dado depois da fotografia. Ao ver a fotografia, eu vou explorar o meu histograma para saber se a minha fotografia ficou bem exposta ou não. Se está para o escuro, se está para o claro, e quanto é que eu tenho que clarear e quanto é que eu tenho que escurecer. Ok? Portanto, não há nenhuma regra. Eu posso dizer, Virgílio, que eu vou-vos mostrar uma fotografia em que, para a fotografia ficar tão clara quanto eu quis, eu tive que fazer 12 fotografias. Comecei com o fotómetro a 0 e depois, até chegar à fotografia tão clara quanto eu queria, eu tive que fazer 12 fotografias. E entre cada uma fui aumentando 1/3 de f-stop. Okay? Estava com tripé, é certo que era uma aula de formação, portanto eu queria que os meus formandos percebessem perfeitamente bem quantas vezes temos que repetir a fotografia para chegar até onde nós queremos, mas muitas das vezes é preciso fazer muitas vezes. Quando está um dia de sol magnífico e temos a luz por trás, pelas nossas costas, e está um sol magnífico, isto normalmente faz-se a primeira fotografia e a segunda é uma pequena correção ao clarear ou escurecer e ela fica perfeita. Agora, quando temos o sol paralelo a nós, ou mesmo na oblíqua já de frente, e com altas luzes e baixas luzes, e que temos que fazer opções do que é que nós queremos que fique bem, aí sim, vamos ter que fazer muita fotografia, vamos ter que repetir muitas das vezes, fazendo muitas correções, até exatamente as coisas ficarem como nós queremos.
Porque com boa luz, com luz fácil, qualquer um faz boas fotografias até com telemóvel. O difícil é fotografar com luzes complicadas, com luzes de frente, com contraluzes, com luzes a cruzarem-se na frente da objetiva, que ainda por cima depois faz aqueles flares, que muitas vezes é uma confusão danada para se anular aquilo, muitas vezes tem que estar a pôr a mão a uma certa distância para a luz não bater na objetiva. Enfim, há milhentas. O difícil, o fácil é muito fácil, até o automático faz excelentes fotografias. Agora, nas luzes difíceis é que não há nenhum automático que faça boas fotografias, ou pelo menos não faz aquelas que nós queremos. Por isso é que o manual é tão importante. José, já agora, pronto, sem querer fugir muito aqui à história da sobreexposição e da subexposição, pronto, pelo que eu já li, é assim, na sobreexposição, portanto, na luz a mais, nós corremos o risco de queimar partes da imagem que são irrecuperáveis. Certo. E na subexposição, não. Portanto, ou seja, mas na subexposição também na subexposição corres o risco de ter zonas negras sem informação nenhuma que também nunca mais consegues recuperar. Pois, era essa a pergunta que eu ia fazer. Ok. Porque nas duas situações tu tens problemas gravíssimos. Na subexposição tu tens sempre uma zona que fica tão clara, que não tem informação nenhuma lá. É como se fosse um vazio, um buraco negro, onde não há nada. Mas é mais fácil, ou seja, é mais frequente correr o risco de queimar na sobreexposição do que anular na subexposição, não? Ou não? Eu gosto da tua pergunta, já te vou responder. Nós em RAW temos sempre uma margem de manobra. Quando fotografamos em RAW temos sempre uma margem de manobra muito grande. Eu posso, numa fotografia sobreexposta, completamente arrebentada, com f-stop, em RAW conseguir recuperar lá a informação. Colocar lá a informação. Mas na sobreexposição ou na Na sobreexposição eu consigo ir recuperar. Na subexposição, onde está negro, sem informação nenhuma, é preto, bloqueado, completamente bloqueado, por mais que aclareie, eu não consigo lá pôr informação. Porque eu vou ganhar montes de ruído. Nunca se deve clarear as fotografias. Sempre que aclarei umas fotografias, eu estou ganhando ruído. Eu prefiro ter as minhas fotografias no limite, às vezes já a arrebentar, do que ter exatamente demasiadamente escuras. Uma fotografia demasiadamente escura, eu sempre que for clareá-la, eu vou ganhar imenso ruído, vou perder imenso recorte, vou perder definição. Sempre. Agora, diz Rui. Não, mas eu não estava a pôr a questão em RAW, eu estou a falar em JPEG, a fotografar na rua. Rui, a fotografia deve ser sempre em RAW, ponto final. Ok. Não, a fotografia só se faz em RAW, ponto final. Rui, isso é a mesma coisa que, vamos imaginar, tu compras um Mercedes de 100 mil euros, que vai de 0 aos 100 em 4 segundos. Mas depois tu tens o teu filho em casa com 18 anos, que também vai pegar no carro, e tu dizes ao mecânico, isso é um perigo para o meu filho, eu não quero, eu gosto muito do meu filho. Você vai-me pôr este carro a ir só no máximo dos máximos aos 100 km por hora, e de 0 aos 100 tem que levar pelo menos um quarto de hora, que é para o gajo nunca fazer isto. Isso então não vale a pena você comprar um carro de 100 mil euros. Exato. Você compra compra uma carroça puxada com um carro de bois, e tem o teu problema resolvido, percebe? Exato. Não faz sentido tu comprares uma câmara fotográfica de 2, 3 mil euros, mesmo que seja de 300 euros, em que tem a particularidade de fotografar na máxima qualidade, e vocês não aproveitarem essa máxima qualidade e estarem a fotografar numa qualidade muitíssimo inferior. Eu só não fotografo em RAW, Rui, quando estou a fazer uma prova, vamos imaginar um jogo de futebol, em que num jogo de futebol vou fazer 3, 4 mil fotografias. Para já temos um problema que num jogo de futebol é preciso fazer fotografias muito rápidas, muitas fotografias por segundo, e o máximo que as nossas câmaras dão é sempre só em JPEG e não em RAW. Porquê? Porque o RAW é um ficheiro muito grande. E como um ficheiro muito grande leva muito tempo a ser gravado, e como leva muito tempo a ser gravado, ele bloqueia a nossa câmara fotográfica e eu já não consigo fazer a rachada de 5, 7, 10 fotografias por segundo. Portanto, o máximo dos segundos, o máximo de disparos por segundo das nossas câmaras é sempre dado em JPEG e nunca em RAW. Mas isso é uma franja da fotografia. O desporto e a vida selvagem é uma franja.
95% da fotografia não é isto. E todo o resto da fotografia, tudo o que for, paisagem, fotografia de rua, retrato fundamental, fotojornalismo, é sempre em RAW. Fotojornalismo também? Também, sempre. Até porque imagina, Rui, tu enganas-te. Vamos por hipótese, estás na Avenida da Liberdade e estás a fotografar uma manifestação em que às 3 da tarde, no centro da Avenida da Liberdade, está uma luz fortíssima, e tu estás com um sub-125, um F8, e está perfeito. Entretanto, acontece um disparo, um tiro, que está debaixo das árvores, tu apontas a câmara para debaixo das árvores e começas a disparar. Queres apanhar o sujeito aqui no chão. E essa passagem do meio da avenida para debaixo das árvores que está escuro, as fotografias ficaram todas escuras, ficaram todas pretas, negras. Se tu tiveres um RAW, tu ainda vais conseguir clarear a fotografia e apresentá-la no jornal com má qualidade, mas pões a preto e branco com má qualidade e tu tens uma fotografia ainda, consegue-se perceber quem lá está. Se tu tiveres um JPEG, aquilo vai ficar um borrão de negro e nunca mais vais conseguir clarear, percebes? Ou seja, o RAW tem uma capacidade, uma elasticidade de corrigir erros que tu não consegues de forma nenhuma no JPEG. Ok. Portanto, fotografar sempre em RAW e nunca em JPEG só para algumas situações. O grande problema também, e nós vamos ter uma aula só praticamente a falar também destinada ao RAW e ao JPEG. O grande problema do RAW é que o RAW é um ficheiro enorme, ocupa imenso espaço nos cartões, ocupa imenso espaço nos computadores, os computadores têm que ser mais rápidos para se conseguir ler um RAW, porque um computador fracalhote leva imenso tempo para abrir uma fotografia RAW, enquanto uma fotografia JPEG abre num instante. Mesmo depois de fazeres qualquer tipo de pós-produção, quando vais gravar a fotografia de um RAW, leva imenso tempo. Se for um computador com alguns anos, é capaz de levar alguns 20 segundos a gravar. Se for um computador rápido, grava em 2, 3 segundos. Portanto, a diferença é que tu sempre que passares para a gama do RAW e sempre que mudares de uma câmara para uma câmara nova, imagina que tens uma câmara com 10 anos e agora compras uma câmara nova, tu quando fores comprar uma câmara nova, vais ter que comprar uma câmara nova, vais ter que comprar um computador novo, vais ter que comprar mais discos externos, porque tudo é diferente. Um computador que tenha 6, 8 anos, que tu conseguias trabalhar muito bem com as tuas fotografias com uma câmara com 10 anos, tu compras hoje uma câmara recente e o teu computador com 6, 8 anos, ele é uma carroça lenta que tu vais desesperar e não vais conseguir fazer nada com as fotografias. Ou seja, o digital parece que é muito económico, que é muito giro, que não temos que comprar rolos e não temos que imprimir as fotografias, mas sempre que eu faço qualquer alteração de uma câmara fotográfica, eu tenho que fazer uma alteração a todo o meu sistema em casa, tenho que mudar o computador, tenho que arranjar mais espaço de memória para guardar as fotografias, tenho que arranjar um processador mais atualizado para conseguir ler os meus RAWs, porque o RAW está sempre, enquanto que um JPEG, qualquer programa de edição lê um JPEG, um programa RAW, o RAW de cada câmara que vai saindo é sempre diferente das anteriores e, portanto, cria-se um problema de que temos que ter sempre programas atualizados. Pronto, mas isso o mundo está feito, o mundo capitalista está feito de tal forma em que sempre que tu fazes uma alteração tu tens que gastar muito dinheiro e tens que comprar atualizações de programas, disso, daquilo e daquele outro, tens que ir buscar mais pronto, é uma forma que o mundo criou para tu gastares muito dinheiro sempre que fazes uma alteração. Ou seja, sempre que pensarem em mudar de câmara fotográfica, pensem que não é só a câmara fotográfica que vão ter que mudar variedíssimas coisas. Não sei se me fiz entender, Rui. Sim, mas pronto, só para passarmos então, para não demorar aqui, também não estar a empatar com esta coisa, Nós não estamos a empatar, tudo o que eu estou a dizer, eu vou ter que dizer mais tarde. Ok. Estão de dito, pronto, depois faço uma revisão, mas diz. Mas não, só ia perguntar, então, neste caso, aconselha com, pronto, mesmo no dia-a-dia, mesmo nas viagens, nos passeios, não sei o que, a gente fotografa em RAW. Sempre em RAW. RAW é o único, deveria ser o único meio de se fotografar, de se gravar nas nossas. O grande problema do RAW, por exemplo, imagina, tu compraste agora a Nikon, tens a 750, não é? O 800, não é? Qual é que tu tens? Não, acho que é 5800, mas queres comprar
Z5, não é o que é? 7. O Z7. O salto é brutal. Tu vais passar a ter fecheiros muitíssimo maiores. Não só em dimensão, mas mais densos. O salto é tremendo. Não sei qual é o teu programa de pós-produção, mas o teu programa de pós-produção vai ter que ser... Photoshop e Lightroom. Ok, vai ter que ser a última versão, porque... Já é. Já é a última versão. Então pronto, já tens a última versão, já estás preparado para a tua câmara. Porque se fosse ainda um Photoshop com 3 ou 4 anos atrás, ele já não ia conseguir ler os novos RAWs. Portanto, estes são problemas que nós temos que ter em linha de conta, mas uma coisa é certa, fotografar é efetivamente em RAW. E depois há uma outra grande vantagem quando se fotografa em RAW, que eu já agora vou-vos revelar, que é a seguinte, e principalmente para mim é muito importante, porque eu sou um fotógrafo de preto e branco. Eu quando estou a fotografar, eu gosto de fotografar a preto e branco diretamente, para ver o resultado no meu display a preto e branco. Porque o preto e branco dá uma liberdade muito grande de poder arrebentar os fundos com muito mais facilidade, sem me preocupar com a preocupação que tu estavas, do branco rebentado. E no preto e branco, estourar o branco não é problema, muitas das vezes é extremamente criativo, principalmente naquela técnica chamada técnica da Aiki, que nós vamos falar mais à frente. Mas para vos dizer, sempre que eu estou a fotografar a preto e branco, se eu estiver a fotografar em JPEG, eu só tenho o fecheiro a preto e branco na minha câmara. E a conversão de cores para preto e branco da nossa câmara fotográfica é uma conversão fracalhota. A partir do momento em que eu fotografar em RAW, se eu estiver a fotografar em RAW, eu posso fotografar a preto e branco, eu posso ver as fotografias na minha câmara a preto e branco, mas sempre que venho para o computador, o meu fecheiro é sempre a cores. E a conversão de cores para preto e branco feita no computador é muitíssimo mais rica, com muito mais potencial do que aquela conversão básica que a câmara fotográfica faz no JPEG de converter logo a preto e branco. Por isso, para além de todas as razões de tamanho, de capacidade de erro, de capacidade de fazer ampliações muito maiores, e tu que gostas de publicidade, que gostas de produto, tens de ter sempre ficheiros com uma capacidade imensa para se poder fazer pós-produções, para se poder fazer ampliações muito grandes, para se fazer grandes formatos, é determinante. Para além de todas dessas vantagens que o RAW tem, uma vantagem que eu acho que para mim, então como fotógrafo preto e branco é determinante, é eu poder fotografar diretamente a preto e branco, mas tenho sempre o meu ficheiro de base em RAW, a cores, e depois quando chego ao computador é que faço essa conversão, e esta conversão é sempre muito mais rica. Sim. E faz sempre também é Photoshop? Ou... Eu utilizo o ACDC, que é muito semelhante ao Lightroom, surgiu antes do Lightroom. Portanto, havia o Photoshop, o ACDC, o Picasa e não sei o quê, e depois o Photoshop é que criou o Lightroom, muito na semelhança do ACDC, é muito semelhante, ou seja, é uma versão do Photoshop abreviada só para a fotografia, só para aquilo que nós pretendemos. Trabalha na mesma com camadas, com layers, não sei o quê, mas de uma forma muito mais aligeirada do que o Photoshop. O Photoshop é excelente para fazer filmes, para fazer banda desenhada, para fazer publicidade, para manipular a fotografia, é excelente para isso. Para a fotografia pura e dura, é demasiadamente pesado. Demasiadamente pesado. Sim, Mas, Virgílio, querias dizer qualquer coisa? Desculpa lá. Eu então achar interessante esta história de fotografar a preto e branco. Certo. E estando no RAW. Basta ir ali à nossa... e a máquina ou a câmera e meter em monocromo? Exatamente. Só. Pões para o monocromático e tu passas a fotografar a preto e branco. Mas se tu estiveres em RAW, o ficheiro que vais ter no computador, se tu estiveres a visualizá-lo, tu vês ele preto e branco. Tu, quando vais abrir para pós-produzires qualquer coisa, é que ele processa, estava ali um bocadinho a processar e aparece-te a cores. Percebes? Portanto, a vantagem está em que eu, já ao fotografar a preto e branco, já estou a visualizar o boneco a preto e branco. Nem mais. Não deixa de depois, no computador, eu ter de o tratar exatamente. Claro que sim. Como habitualmente faço. Exatamente. E tens também sempre a vantagem que ficas sempre com o ficheiro a cores, porque imagina, tu fizeste uma fotografia a preto e branco, mas amanhã o Rui vê a tua fotografia e diz, Virgílio, para essa fotografia, eu tenho um cliente que precisava exatamente desta fotografia, mas precisava a cores,
pá, tu não me consegues dispensar ou venderes o fecheiro, não sei o que e tal. E tu dizes, pá, sim, não tem problema, tenho o RAW disto, está a cores, toma lá. Estás a perceber? Ok. É uma grande vantagem, porque nós quando estamos a fotografar como fotografia de autor, epá, até podemos querer fazer a opção preto e branco por ser a nossa alma. Mas imagina que amanhã há um cliente que vê a nossa fotografia, caramba, eu ando há anos à procura deste boneco, como tu dizes, e dizes muito bem, mas que isso há cores, pá. Não tens isso a cores. Portanto, eu só tenho a cores se fotografar em RAW. Porque se tivesse feito em JPEG, já não tinha esta possibilidade. Certo? Certo. José, então, mas já agora só uma pergunta. Para fotografar em RAW, quando estás a passar as fotografias, neste caso, em RAW, claro que na fotografia de produto e na fotografia comercial e na fotografia também de pessoas em estúdio, não sei o quê, é o que eu já tinha conhecimento, tem que se fazer. Mas quando nas outras situações, uma pessoa quando está e fotografa em RAW, quando passas para o computador, obrigatoriamente, então tens que abrir a fotografia num programa de fotografia, no Photoshop ou no Lightroom ou qualquer. Portanto, ou podes abrir na mesma, na galeria de fotos, funciona? Não funciona, pois não. Não, tu vais abrir na galeria de fotos de qualquer destes programas corriqueiros e tu tens lá uns ficheiros sem imagem nenhuma, não consegue abrir. Pois. Hoje em dia já abre. Hoje em dia já eu tenho o leitor de fotos normal do Windows e ele já leu o RAW. Hoje já consegue, mas se calhar já se consegue. Pronto. Isso cada vez os softwares são mais evoluídos. Agora, demora mais tempo a passar-se, o computador é um bocadinho mais pesado, mas já lê. Já não é preciso ir a um programa. Sim, mas isso também não é problema, Rui, porque tu podes... Não, eu no meu caso eu tenho o Photoshop e coisa, isso abre no eu estou a dizer é numa situação normal, uma pessoa normal. Mas tu também podes. Hoje em dia as câmaras fotográficas quase todas têm 2 slots para levar cartões de memória. Tu podes sempre ter a gravar num dos cartões o RAW e noutro cartão o JPEG. Tu podes sempre fotografar em RAW mais JPEG. Tu não tens... Exato. Ainda temos essa particularidade. Mas mesmo que não quisesses, que não queiras fazer isso, que queiras ter um dos cartões para fotografia e outro para filmar, que é o que muita gente faz também, ter um cartão... Eu não uso filmagem, portanto não... Rui, então eu também não filmava nada. Para mim, a câmara fotográfica, eu sou fotógrafo, mas agora com a pandemia, essencialmente, e então agora com estarmos habituados às videoconferências, todos nós estamos a percebermos que é vital começar a fazer pequenos vídeos para publicitar, seja lá o que for. Se tu quiseres publicitar o teu estúdio como estúdio de produto, tu podes apresentar as melhores fotografias de produto na net. Mas se tu apresentares um pequeno vídeo de 20, 30 segundos em que tu falas e vais mostrando também as tuas imagens, vais ter um impacto visual, um sucesso muitíssimo maior do que só apresentar as fotografias. Eu até te digo, quando faço o lançamento das minhas formações e se coloco um pequeno vídeo, se tenho tempo para fazer um pequeno vídeo, elas têm muito mais sucesso do que quando só ponho uma fotografia única. Entendes? Portanto, hoje, cada vez mais, ainda por cima, as nossas câmaras hoje fazem vídeos excelentes, são excelentes a filmar, portanto, não faz sentido nós não aproveitarmos fazermos pequenos textos, coisas pequenas, porque poderá completar os nossos trabalhos. Até porque hoje vive-se muito de pequenas animações, de galerias virtuais, e as galerias virtuais podem ser conjuntos de fotografias, mas também podem ter à mistura pequenos vídeos, e hoje faz toda a diferença. Portanto, é importante não descurarmos a componente do vídeo das nossas câmaras fotográficas hoje, porque o futuro passa muito, 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 muito pelo vídeo. Isso eu não tenho dúvidas. Cláudia está dentro no ar. É verdade, Cláudia, desculpa lá. Olha, por exemplo, eu na minha tinha o fecheiro RAW mais, a guardar como fecheiro RAW mais o JPEG. JPEG, exatamente. Podes fazer isso. Não há problema. Não há problema. Isso só te vai ocupar mais espaço no cartão. O cartão vai levar menos fotografias, mas não há problemas nenhuns. Mas hoje os cartões de memória são enormes. Hoje os cartões estão baratíssimos. É certo que é importante, mas é mesmo importante saber escolher um cartão de memória, porque
um mau cartão de memória pode nos pôr a nossa vida em perigo, ou seja, fazemos 1000 fotografias e chegamos a casa e o computador dá um erro e eles nunca mais se lêem nada das fotografias. Por isso, é muito importante ter um bom cartão de memória. Uma marca que acho que é fiável e que não, das que não são das mais caras de todas, é a SanDisk. A SanDisk é, eu penso que tem aqui alguns têm, não tem aqui comigo. Oh, Dora, queres-me fazer um favor? Dora, queres fazer um favor? Traz-me alguns cartões de memória só para mostrar aqui. Eu não tenho aqui nenhum. O meu é Kingston. O teu é Kingston, não é? É. Não são maus, mas pá, a diferença deste para um SanDisk não é tão grande quanto isso em termos de custo e os outros são muito mais fiáveis. Mas o que encarece muito de um cartão de memória não é tanto o espaço de ocupação, não é o espaço que ele tem, ou seja, a capacidade de memória, não é esta capacidade de espaço de armazenamento que é que encarece muito o cartão. Isto também encarece, mas o que encarece muito um cartão de memória é a velocidade de escrita de um cartão. A velocidade que ele consegue gravar as memórias, gravar na memória. Isto é que encarece muito. E é uma característica que nem sempre vem muito explícita nos cartões. Portanto, é sempre muito importante nós... Mas eu tenho aqui como é que a gente consegue ver? Vir-me para a câmara, que eu não estou a ver. Ora, muito bem. Tem aí este é um 16 GB. Está bom. E acho que é da... Espera, não aproximo mais. Não, deixa assim. E eu não consigo ver qual é a classe dele, mas eu tenho aqui... Eu vou-lhe mostrar aqui. HC e depois tem 4, acho eu. Não, esse não tem. Não sei se já teve. E este, José? Este agora foi este. José. Diz, Rui. Quem é que está a falar que eu não percebi? Eu. Diz, Rui. Podes falar, Rui. Não, estava a mostrar. Este mas não está a aparecer nada. A tua imagem está parada neste momento. Ok. Eu vou-vos tentar mostrar aqui. Vamos lá ver se vocês conseguem ver. Muito bem, Virgílio. O teu, Virgílio, já vi o teu, Espera, Virgílio. O teu cartão é de 32 GB, o que é ótimo, porque leva muitas fotografias. Mas a escrita é muito lenta, é 45 MHz. É muito lento. Para a tua câmara fotográfica é um cartão da treta, porque não consegues fazer rajadas. Ele vai-te bloquear. Por exemplo, este cartão que eu tenho aqui, que eu vou tentar ver se vocês conseguem ver, é um 64 GB, mas a escrita são 170 MHz, ou seja, 170 é muito mais rápido que o teu, percebes? O que é muito importante é... Não sabia. O que é muito importante é a velocidade de escrita, porque a velocidade de escrita é que faz com que não bloqueie quando eu estou a fazer muitas fotografias em RAW, percebes? É aquilo que eu estava a mostrar, não tem lá escrito quantos megahertz. Alguns não trazem. Mas então qual é que é a velocidade boa de escrita? Deve ser acima de quanto? Olha, acima de 90 já é bom. Rosário, para a sua câmara, um de 90 é excelente. Mas, por exemplo, para a câmara do Virgílio, um de 90 é muito lento. Porque a câmara do Virgílio, por ser muito mais evoluída do que a sua, tem fecheiros muitíssimo grandes. E como são muito grandes, é preciso de gravar no sensor, senão fica na memória da câmara e enquanto não for descarregado para o cartão, ele bloqueia a câmara. Este é um dourado, Rui, é um dourado. Eu não estou conseguindo ler. Este é 64 GB, é da SanDisk. Mas depois é um SanDisk Extreme. Extreme Pro, são bons. 90, agora depois diz... 90 MHz. 90 MHz. MB/S. É 90 MHz por segundo. Este megabytes por segundo, ou megabytes por segundo. Este aí já é bonzinho.
é muito bonzinho para a câmara que tu tens. Mas tu, quando colocares esse cartão na câmara que vais comprar, ele fica extremamente lento e vai-te bloquear montes de fotografias. Ou seja, e é o que encarece, mas encarece muitíssimo os cartões de memória, são exatamente a velocidade de gravação. Não é a quantidade de espaço que ele tem de guardar fotografias, mas sim a velocidade com que ele grava. Isto é que é caro num cartão de memória. Então, a velocidade aconselhas sempre a partir de quanto? Pá, eu vou-te dizer um exemplo. Eu tenho aqui o mais rápido que eu tenho é um de 170 e na minha 5D Mark III bloqueia. Ou seja, teria que ter comprado um cartão ainda bem melhor. E eu tenho alguns 10 ou 15 cartões, mas o mais rápido que eu tenho são 170 e é pouco. Para as câmaras de full frame, de topo de gama, devemos estar a comprar cartões com velocidades de gravação acima dos 250 megabytes por segundo, percebes? Ou seja, mas esses são caros. Esses, neste momento, são todos para cima de 150 euros, 170, são caros, são cartões muito caros. Enquanto que se consegue comprar um cartão barato de 20, 30 euros da SanDisk, que é belíssimo, mas para as câmaras de entrada de gama, nunca para as câmaras de topo, certo? Fiz-me entender? Sim, o que é que quer dizer o HC que vai nos cartões? HC. Nunca pensei nisso, mas estou aqui a tentar ver se consigo perceber nos meus o que é que diz o HC. Por acaso não tenho aqui nenhum que diga HC. Não sei, mas posso tentar. Vou tomar nota. É qualquer coisa que me ficou do curso que eu fiz, que devíamos comprar sempre os HCs, mas não consigo já recordar mais nada. O problema é que em 10 anos, Rosário, isto mudou brutalmente. É verdade. Mas mudou do dia para a noite, percebe? Mas eu vou tentar perceber o que era o HC nos cartões, porque sinceramente não sei neste momento. Mas H deve ser de alta qualquer coisa, tem que perceber o que é. Uma coisa é certa, Rosário. Um cartão de memória da SanDisk, os Extremes Pro, são sempre os melhores, com uma boa velocidade de gravação, tem sempre uma boa compra. Portanto, nessas coisas é sempre bom nós pedirmos ao técnico, eu tenho esta câmara e quero um bom cartão compatível para esta câmara em que não bloqueie. E ele vai arranjar aquilo o mais adequado possível, porque... O problema é que hoje em dia a gente já compra muita coisa online. É verdade. E às vezes no online, somos enganados, porque não conseguimos ver tudo. Mas pronto, mas isso é um risco, o online... Mas também muitas vezes, sabe o que é que eu faço? Vou à FNAC, tiro as minhas dúvidas e depois compro online. O pessoal da FNAC é excepcional. Os gajos explicam aquilo tudo na FNAC, na Color Photo. São tudo gente muito certinha. E pronto, e também podemos às vezes podemos também fazer perguntas para a Color Photo e depois comprar online, e sem termos que ir à loja, podemos fazer perguntas pelos chats dos sites, e a Color Photo é um site de referência, portanto é a melhor loja física de fotografia em Portugal. E gente muito competente a trabalhar, pelo menos na de Lisboa, que fica em Alvalade, conheço bem aquela gente, e é gente que sabe muito de fotografia, portanto são sempre bons conselhos. Rui, não sei se queres dizer alguma coisa, estás outra vez com a tua imagem parada, estás já à meia hora, pois, não sei. Estás à meia hora com a tendinite, porque estás a segurar o cartão de memória para nós vermos à meia hora, mas pronto. Não, já está na máquina outra vez. Ok, muito bem. Podemos continuar? Sim. Cláudia, podemos continuar? Não há dúvidas? Ok. Muito bem. Eu antes dava aulas com uma televisão grande e vocês ficavam muito longe. Mas o ficarem longe para mim era bom, porque via todos ao mesmo tempo. Mas tinha que estar sempre a mudar de óculos, do óculos de ver ao perto para ver ao longe, para ver o PowerPoint e para ver vocês. Agora, o doutor ter um monitor mais pequeno, mais próximo, não tem que mudar de óculos, mas tem que estar sempre com o meu olhar a andar de um lado para o outro e nem sempre estou a ver as reações de vocês todos, portanto, mas pronto, vamos então continuar. Ora bem, nós vamos hoje então começar por dar a nossa variável, para mim a mais importante na fotografia, uma das mais importantes,
que é a velocidade de obturação. E gostaria de saber o que é que vocês sabem sobre a velocidade de obturação, o que é que sentem, o que é que, intuitivamente, o que é que vos diz? Cláudia, tens alguma ideia do que é a velocidade de obturação na fotografia? É a velocidade que fecha ou abre, né? Ou seja, então o tempo em que leva a fazer a fotografia é algo assim parecido? Se é o tempo que abre e fecha, sim. Esse abrir e fechar é o quê? É fazer a fotografia, não é? Sim. É o tempo em que leva a fazer a fotografia, não é? Ou não? Sim. É? Sim? Mas eu não sei, eu tenho muita dificuldade nesta parte. Está bem, não, mas nós estamos aqui para tirar tudo. Só quero saber o que é que tu sentias sobre isso. Rosário, diga-me lá então. Também não sei responder melhor. Não está mal respondido. Não sendo melhor, não está mal respondido. Rui, velocidade de obturação. Eu acho que pronto, é o que a Cláudia diz, é o tempo, penso eu, que é o tempo que o diafragma leva a abrir e a fechar, permitindo a entrada de luz nesse período de tempo. Ok. Então o tempo que eu vou levar a fazer a fotografia, correto? A velocidade de obturação eu acho que é o tempo que a luz leva a passar é o tempo que vai dar origem à fotografia. Exatamente. É o tempo em que a luz vai... É o tempo em que o sensor vai estar exposto à luz. Exatamente. Basicamente é isso, não é? Pois. Ou seja, a velocidade... É a ideia que eu tenho. Este abrir e fechar... É exatamente isto. Este abrir e fechar é o tempo em que eu vou ter o meu sensor exposto à lluz. Exposto à luz. Para captar o tempo em que eu tenho o meu sensor exposto à luz é o tempo em que eu estou a registrar uma fotografia. É o tempo que... Esse tempo de abrir e fechar, esse tempo de exposição... Tanto pode ser 2, 3, 4 horas, como 8.000 aves de segundo. Ok? Exato. É o tempo em que o meu sensor está exposto à luz. É o tempo em que eu levo a fazer uma fotografia. É o tempo em que eu levo a registrar a luz. Certo? Exato. A fotografia é feita no sensor. O cartão de memória não é aqui que acontecem as fotografias. Isto aqui é o sítio que arquiva as fotografias. Exato. Porque a fotografia é feita no sensor. É nisto que está aqui. É nisto que está ali ao fundo. Aquilo que está lá ao fundo. Aquele sensor lá ao fundo. Aquilo é que é. É lá que acontecem as fotografias. É lá que eu registro. É que eu transformo a luz em zeros e uns e crio um ficheiro. Que depois tem que ser descarregado para o cartão de memória. Certo? Mas, Rui... Velocidade de obturação é o tempo em que o meu sensor está exposto e a velocidade de obturação vai ser responsável na fotografia pelo quê? Se a fotografia fica sobreexposta ou subexposta? Não. Não? Não, Virgílio. Fica tremida, não é? Não tem a ver com... Por exemplo, ficar tremida ou não. Congelada ou não. A velocidade de obturação tem como responsabilidade congelar ou não o movimento. Exato. É isso é que ela vai saber. Ela vai congelar ou não o movimento. Exato. Por isso é que eu vou ter que ter velocidades adequadas para tudo. Para todo o tipo de fotografia. Para todo o tipo de fotografia vou ter que pensar qual é a velocidade que eu preciso. Se preciso congelar ou não o movimento. E o quanto eu preciso de congelar ou não. Porque há muitas fotografias que eu preciso de congelar parte da fotografia e outra parte não. Que ficam muito mais dinâmicas. Há muitas fotografias que a beleza da fotografia é parte de estar congelado e outra parte não estar. O qual é... Isto é... Diz, Virgílio. É que eu faço isto tudo. Sim, mas faço de uma forma intuitiva. Eu sei que sim. Tudo, mas esta linguagem passa ao meu lado. Eu sei que sim, mas pronto, eu sei que tu sabes exatamente isso, mas pronto, por materializá-lo é que é difícil, não é? Ora bem, mas muito bem, então, a velocidade de obturação é tão importante exatamente porque ela vai ser responsável por congelar ou não o movimento. Sendo velocidade, ela é uma questão de segundos. É uma medida de tempo.
nós falamos em velocidade, porquê? Porque nós antes, nas nossas câmaras analógicas, e eu não tenho aqui outra vez uma câmara analógica, mas nas nossas câmaras analógicas nós tínhamos esta rodinha aqui. Esta rodinha era com as velocidades que nós íamos mexendo, mas mudava o que tínhamos daqui registado, e a Rosário também deve se lembrar disso, deve ser desse tempo, nós tínhamos 125, 250, 500, 60, 30, nós só tínhamos a parte de baixo da fração. Porque a velocidade de 125 não é 125, é o tempo de exposição de 1 sobre 125 avos de segundo. É o tempo de exposição. Como tempo de exposição, a ordem de grandeza é um segundo. Porque se fosse velocidade, era velocidade por segundo, e não é velocidade por segundo, é tempo de exposição. O que é correto falar é tempo de exposição. Mas está vulgarmente conhecida por velocidade. Porquê? Porque nós, no tempo do analógico, não tínhamos espaço para pôr a fração. E então só punhamos a parte de baixo da fração. Certo? Então, o nosso fotómetro não consegue medir a luz em todas as velocidades, em nada que se pareça. O nosso fotómetro consegue medir a luz na fotografia mais lenta, no tempo de exposição mais longo, consegue-nos medir no máximo aos 30 segundos. As mirrorless novas, muitas das vezes já vão até 1 minuto e até algumas já vão a 2 minutos, conseguem medir a luz. Mas o nosso fotómetro, das nossas câmaras fotográficas, toda a gente sabe onde é que se muda a velocidade na câmara fotográfica que vocês têm? Não deves saber, provavelmente. Onde é que se muda a velocidade? Tem que estar no AV, não é? Não, tem que estar no M. No M. No M, sim. Vamos por... Tem. Sei qual, há aqui 2 itens. Deixa eu ver se eu consigo ainda relembrar. A Rosário tem uma 650, não é? Da Canon. Um diz 1 por 30 e o outro é o F5.6. É um destes, não é? Um é a velocidade, o outro é a abertura. A primeira é sempre a velocidade, porque é a mais importante. A primeira ok. variável. Tanto em rodapé no visor como no display. Mas eu sei que você pode mudar com o touch, mas isso não dá jeito nenhum. Não. Tem aquele botão, o mesmo botão que muda também o fotómetro. É esta rodinha que está aqui por cima. Pois, a rodinha, sim. Esta rodinha que está por cima do botão disparador, se eu rodar para a esquerda, baixa a minha velocidade. Ok? Sim. Se eu rodar para a direita, aumenta a minha velocidade. Então, se nós rodarmos para a esquerda até ao limite, nós percebemos que conseguimos ir até aos 30 segundos. 30 com 2 pelicas são 30 segundos, meio minuto. Ou seja, eu consigo medir a luz, eu consigo saber se tem luz suficiente ou não para fazer uma fotografia até aos 30 segundos. Pode repetir, agora eu não percebi. Repito, Rosário, mas sem problemas nenhuns. Eu estava a dizer que o nosso fotómetro consegue medir, nós conseguimos saber se temos luz suficiente ou não para fazer a fotografia na velocidade mais lenta, no tempo de exposição mais longo, aos 30 segundos. Ou seja, sim, se eu rodar na minha rodinha para a esquerda, sim, até ao limite, ela vai até aos 30 segundos, não passa daí. Rode lá para ver o que é que acontece. Cláudia, já experimentaste? Eu percebi, sim, 30 segundos. 30 segundos, ok? E depois a seguir aparece o bulb. O que é que o Isso bulb? é outra coisa, já é outra coisa, já falamos dele, está bem? Já vamos falar dele, ok? Sim. Ficamos esse bulb já não trabalha o fotómetro, mas ainda está incluído. Nas câmaras mais avançadas, o bulb não vem aí, vem ao lado do manual. Onde temos aqui na rodinha, nesta rodinha onde temos o M, também tem o B, porque é uma outra função. Ok? É outra forma de fotografar. Nas câmaras de entrada de gama, vem logo a seguir aos 30 segundos, o que baralha, na minha opinião. Baralha porque é outra forma de trabalhar. Ok? Na minha também vem o bulb a seguir aos 30 segundos, mas depois ainda vem mais uma coisa que é o time. Ok. O time, eu penso que é... A seguir ao bulb. A seguir ao bulb. O time, e depois do time é que já não tem mais nada. Eu penso que no time tu defines o tempo mesmo que queres fazer a fotografia, 10 minutos, meia hora, penso que é isto. A minha não tem nada disso,
Mas eu penso que é isso, ok? Mas isso é uma questão de se procurar no tal livrinho. Time na 5300 ou a 5000 que tu tens aí, sim. o que é que quer dizer? Mas vem num tal livrinho, isso é garantido. Mas vamos perceber primeiro a filosofia disto. Ou seja, se eu, Rosário, se eu quiser fazer uma fotografia à noite, na paisagem, você está na lomba de Leição e é meia-noite e quer fazer uma fotografia às lombas todas da povoação, ok? E você não tem luz, tem pouca luz, não tem luz da noite. E você consegue perceber se consegue fazer a fotografia ou não, se consegue levar o fotómetro ou não, até aos 30 segundos. Ou seja, se você puser em 30 segundos e carregar no botão disparador e se conseguir levar o fotómetro a zero, você pode fazer a fotografia. Quer dizer que tem luz suficiente ou não para fazer a fotografia. Okay? Mas convém ser num tripé, não é? Sim, tem que ser num tripé. Tem que ser num tripé. Já lá vamos. Ainda só estamos... Já lá vamos ao tripé. Ou seja, mas, Rosário, isto, 30 segundos, ou seja, isto só vem provar que é sempre possível fazer a fotografia. Mas eu quero-vos dizer que 30 segundos, raramente nós fotografamos em 30 segundos. E porquê? Porque se eu fizer uma fotografia a 30 segundos na rua, numa festa de aniversário, seja lá do que for, eu posso fazer a fotografia a 30 segundos, mas eu não vou saber quem é que está na festa. Porque vai ficar tudo como fantasmas. Vai ficar tudo tremido. Quanto mais lenta for a minha velocidade, quanto mais tempo de exposição eu der na minha fotografia, mais eu anulo o movimento, mais o movimento desaparece. Vocês todos já viram fotografias da Quinta Avenida de Nova Iorque, que antes da pandemia nunca havia um segundo onde não houvesse gente na rua, e vocês todos já viram fotografias de Nova Iorque sem pessoas na rua, à noite. A cidade lindíssima, sem gente. E sem gente porquê? Porque se eu fizer uma fotografia de 1 minuto ou de 2 minutos à Quinta Avenida, eu tenho a Quinta Avenida com tudo fantástico, com tudo o que está iluminado fantástico, mas tudo o que passou na minha frente, o que passou, e em 2 minutos é anulado com toda a luz que vem depois ou que já antes lá existia. Ou seja, não dá para registrar o movimento, anula o movimento. Se eu quiser anular o movimento de uma cidade, é fazendo longas exposições. É fazendo fotografias para além dos 30 segundos, no tal bold. O bold é para fazer fotografias em que eu é que faço os meus cálculos de quanto tempo é que eu quero levar a fazer uma fotografia. Até aos 30 segundos. Ou seja, a partir dos 30 segundos, a velocidade mais lenta, o tempo de exposição mais longo, os 30 segundos, eu consigo aferir se eu consigo aferir se tem luz suficiente ou não para fazer a fotografia até 30 segundos. Porque também, Rosário, se tu puseres 30 segundos na tua sala, que está iluminada, se puseres a fotografia com 30 segundos e carregares no botão disparador, tu vais ter o botão disparador todo para a direita. Subexposto. E se fizeres a fotografia durante 30 segundos, mesmo sem ser com o tripé, que a câmara assenta em cima da mesa e fazes uma fotografia com 30 segundos na tua sala, a fotografia vai ficar completamente branca, como se não existisse nada na tua sala, como se fosse o vazio completo. Ou seja, tem luz em excesso. Correto, Cláudia? Então, para além de que 30 segundos não é viável, mas só é utilizado quando eu não tenho luz suficiente e preciso de... Por exemplo, muitas das vezes o pessoal diz, eu tenho um hostel para fotografar, ou tenho... Vamos supor, vocês querem pôr a vossa casa à venda e querem pôr fotografias bonitas da vossa casa, por dentro, para a venda. E disse, mas caramba, eu não tenho flash para iluminar, porque fica sempre sombras, fica isso e não sei o que e tal. E eu digo, isso é muito fácil, façam fotografias durante a noite. Fecham as janelas, ou então mesmo deixam as janelas abertas, mas está a noite lá fora também é noite, não há problema. Façam as fotografias com o tripé, levem 30 segundos a fazer a fotografia, a sala não precisa de ver movimento, o que vocês querem mostrar é o interior da casa do que está estático, não é as pessoas que se movimentam, e vocês com 30 segundos conseguem fazer uma iluminação lindíssima, toda muito mais, com muito menos sombras, muito mais homogénea e muito mais interessante para vender.
não precisam Sem de flash. qualquer luz acesa, não é? Sim, ou com algumas luzes acesas, podem até pôr várias luzes, acender as luzes todas que há e fazer a exposição. Percebe? Ou seja, nós podemos sempre fazer a fotografia independentemente da luz que nós temos. Para isso precisamos de velocidades adequadas para cada tipo de luz. Mas a velocidade não é responsável, não é pela iluminação ou não, é responsável por congelar ou não o movimento. E então nós começamos com 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos, 2 segundos, 1 segundo, e depois começamos meio segundo, 1/4 de segundo, 1/8, 1/16, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, até 1/8000. Então, nós, se formos recorrer todas as velocidades da nossa câmara fotográfica, nós vamos perceber que temos muito mais velocidades em frações de segundo do que de 1 segundo até aos 30, ok? Então, a maior parte das fotografias que nós vamos fazer é com frações de segundo. Vamos começar por ter uma das referências. A velocidade de obturação mais usada na fotografia é 1/125 avos de segundo. O 1/125 avos de segundo, antigamente, nas nossas câmaras analógicas, até às vezes vinha pintada verde, que era para nós termos uma chamada de atenção, que era a velocidade de obturação mais usada na fotografia. É a velocidade mais usada na fotografia de paisagem sem tripé. É a velocidade mais usada na fotografia de retratos, de fazer retratos. É a velocidade mais usada em fotojornalismo. É a velocidade mais usada sempre que eu estou a fotografar com luz natural e que as coisas tenham um movimento relativamente lento. Ok? Mas, Cláudia, eu estou a fotografar os miúdos a brincar no quintal, eu fiz a fotografia com 1/125 e fui ver a fotografia, e os miúdos não estão congelados. Eles estão tão enérgicos, estão tão entretidos com o cão, que não ficaram congelados. Se não ficaram congelados, o que é que eu devo fazer na fotografia seguinte? Aumentar a velocidade? Aumentar a velocidade. E então, eu vou à minha rodinha da velocidade e sempre que eu faço 1, 2, 3 cliques para a direita, eu fico automaticamente no dobro da velocidade. Se eu estou com 1/125 e fizer 1, 2, 3 para a direita, eu vou automaticamente para 1/250. E o 1/250 é o dobro da rapidez, metade do tempo de exposição do que a fotografia anterior. E se eu fizer a fotografia com os miúdos a brincarem com o cão com 1/250, eu garanto que eles ficam muito mais congelados do que com 1/125. Se eventualmente com 1/250 não for o suficiente, eu vou lá à roda da minha velocidade e vou mais 1, 2, 3 para a direita e fica automaticamente com 1/500. Sempre que isto é muito importante vocês interiorizarem. Sempre que eu der 3 cliques para a direita, eu estou sempre com o dobro da velocidade. Sempre que eu rodar 3 cliques para a esquerda, eu estou com metade da velocidade. Seja lá de que velocidade for. Independente da velocidade onde eu estiver, 3 cliques para a direita, aumenta-me a velocidade para o dobro, 3 cliques para a esquerda, diminui-me a velocidade a metade. Também vos posso dizer que a maior parte das afinações é um clique de cada vez. Mas se for uma coisa que está muito tremida, que está muito baralhada, eu vou logo para o dobro. Não vou estar com meias conversas, certo? Portanto, sempre que eu rode para a direita 1, 2, 3 cliques, eu estou automaticamente no dobro da velocidade. Sempre que eu rodo para a esquerda 1, 2, 3 cliques, eu estou em metade da velocidade. Certo? Velocidade mínima para se fotografar desporto,
vida selvagem. Alguém tem uma ideia? Eu, nas provas de karatê, geralmente utilizo sempre entre o 500 e o 1000, depende de onde estou, da luz que tem, também da abertura do diafragma, pronto, mas geralmente entre os 500 e os 1000. Okay. Não sei se estou a fazer bem ou mal, mas tem sempre... A velocidade mínima para se fotografar desporto ou vida selvagem deverá ser 1/1000. Essa é a mínima. Sim. Mas tu, quando estás a fotografar karatê, estás dentro de casa, não é? Estou dentro do pavilhão e estou muito próximo dos atletas. Muito próximo, quanto mais próximo nós estivermos, devemos estar com velocidades mais altas. Sim, agora, mas por isso mesmo, eu estou relativamente a 10 metros, 10, 15 metros do atleta. O grande problema é que os pavilhões não têm muita luz. Exato. E por isso é que muitas vezes tens que vir a 1/500. Mas sempre que tu puderes estar a 1/1000 como mínimo, é o mínimo que deve ser utilizado em velocidade para fotografar desporto ou vida selvagem. Sob pena de teres muitas fotografias que podem não ficar congeladas, poderem ficar arrastadas, tipo fantasmas, e perder qualidade. Ok? E acontece com frequência. Claro que sim, Rui. Claro que sim. E até te posso dizer que mesmo com 1/1000 também algumas vão-te acontecer, mas vai ser muito menos. Ou seja, a velocidade mínima para se fotografar sem tripé deverá ser 1/1000 avos de segundo. Mas eu vou-vos mostrar fotografias que precisei de 1/8000 avos de segundo para congelar o meu objetivo. Mas isto já não vai ser hoje, provavelmente vai ser amanhã. José, mas já agora uma pergunta. Então, e se pusermos velocidade acima? Há bocadinho, os miúdos a brincar com o cão, em vez de eu pôr, imagina, 250, se a gente puser 500, o que é que pode acontecer? O que é que acontece? Não, quanto mais alto tu puseres, mais congela. Exato. Mas o grande problema é qual é a alteração da imagem que me vai provocar? Já te vou dizer, é isso que eu não disse ainda. O grande problema é que sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso automaticamente do dobro da luz. Exato. Ora bem, nem sempre tens luz suficiente para conseguires passar a velocidade para o dobro. Por exemplo, se tu quiseres ir fazer uma prova de surf à noite, tu nunca vais ter luz no mar. Por mais projetores que possam estar a projetar para o mar, tu nunca vais ter luz suficiente para conseguires congelar os surfistas. Por isso é que não há provas de surf à noite. Por isso é que as provas de rally à noite acabaram, porque não se conseguia fotografar, aquilo ficavam aborradas, só se via os faróis, pá. Era uma treta. Percebe? Portanto, sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso do dobro da luz. Claro que a velocidade já está a pensar, então se tu precisas do dobro da luz, quer dizer que a velocidade também está controlando a luz. Efetivamente. Ela também controla a luz, mas não é a sua função primordial. A função primordial da velocidade é congelar ou não. Como consequência, também pode escurecer ou clarear as fotografias, certo? Muitas das vezes, nós vamos perceber mais à frente que muitas das vezes vamos clarear ou escurecer as fotografias mexendo na velocidade e não por causa de congelar. Isso é por outras razões que depois vamos dar. Mexendo na velocidade, não, mexendo na abertura. A abertura é a função fundamental para mexer, para clarear ou não. Mas vai haver muitas situações que eu, para clarear, não vou mexer na abertura, mas sim na velocidade. Mas depois explicarei porquê. Ok. Mas o que eu quero que vocês percebam logo à partida deste momento é que a função primordial, a razão de existir a velocidade é para congelar ou não o movimento. Isso é a sua razão de existência. Como consequência, porque sempre que eu preciso de aumentar a minha velocidade para o dobro, também preciso do dobro da luz, então a velocidade de obturação tem como função secundária também escurecer ou clarear as fotografias. Vamos pôr hipótese. Vamos fazer uma experiência. Nós só conhecemos até agora a velocidade de obturação, não é? Só conhecemos. Vamos pegar nas nossas câmaras fotográficas, carregar no botão disparador para ativar o fotómetro
e vamos mexer na velocidade, para a direita ou para a esquerda, até ver o fotómetro chegar a 0. Para fazer. Façam a experiência. Sim. Sempre a carregar no... Não, basta carregares uma vez e depois, se fores sempre mexendo nos cliques, ele mantém-se ativo. Estás a perceber? Se tu deixares de mexer, aquele ao fim de 4 segundos desliga. Sim. Cláudia, já puseste o fotómetro a 0? Já. E com que velocidade, se na inscrição? 170. 1 sobre 160. E está a apontar para o monitor, não é? Aponta agora para a zona escura da tua sala. Pois, para a sala já eu estive a fazer a bocado. Agora diz-me lá. Agora faz para a sala. Cláudia, assim estás a escurecer cada vez mais. Sempre que rodas para a direita, estás aumentando a velocidade, estás a escurecer. Sempre que rodas para a esquerda, não te esqueças de clicar no botão disparador, que pode ter desativado já o fotómetro. O teu terceiro dedo mantém-o na câmara e só o indicador é que faz tudo isso. Eu não quero que te habitues com o terceiro dedo no disparador. Não, o terceiro dedo nunca vai para o disparador. Os primeiros 3 dedos é só para agarrar a câmara. O indicador é que mexe. O indicador, o quarto dedo, o maior, o mais... Não é o maior, o logo a seguir, é que é... Rosário, ainda não conseguiste? Clica no botão disparador. Pode ter desativado o fotómetro. Sim. Como é que está agora, neste momento? Sim, mas a velocidade não está a mudar. Tem que estar. Pois já aqui qualquer coisa que não está bem. Liga e desliga a câmara. Tá. Sempre que há uma coisa que não está bem, a gente desliga e liga. Às vezes até temos que tirar a objetiva. 5 segundos. Quanto? 5. 5 segundos. 0,5. 0,5. Então, meio segundo. 0,5 é meio segundo. Ou seja, Cláudia, tu conseguiste levar o fotómetro a 0 com meio segundo, certo? Se tu fizesses uma fotografia com meio segundo à tua sala, e podes fazer, ela vai ficar bem exposta. Ela vai ficar com uma luz bonita, mas vai ficar tudo tremido. Viste o tempo que veio fazer a fotografia? Clique, clique. Está tremida, não é? As coisas estão tremidas. É como se tivesse havido um tremor de terra. Ou seja, não serve para fazer fotografias à mão. Mas conseguiste levar o fotómetro a 0, não foi? Ou seja, tu conseguiste clarear a fotografia, mas estás com uma velocidade que não é adequada para aquele tipo de fotografia que tu precisas. Então, se tu voltares a pôr numa velocidade de 1 sobre 125, que era aquilo que nós queríamos, ela vai ficar escura. Certo? Então, a velocidade serve para clarear ou escurecer, mas é como função secundária, porque a sua principal função é termos as fotografias congeladas ou não. Certo? Por exemplo, num retrato, sim, normalmente a pessoa está parada. Pode estar. Não. Pode ou não. Mas só sorrir já é mexer. Tem que ser pelo menos com 1 sobre 125. Ok? 1 sobre 125. José, só uma pergunta. Mas nós aqui, para estarmos a ajustar a velocidade, e portanto, isto ir a zeros no fotómetro, eu tenho que lhe dar uma abertura. Não, não, tu não sabes ainda o que é a abertura. Neste momento, toda a gente só sabe o que é a velocidade. Então, mas eu não consigo pôr isto a 0. Não consegues. Baixa a velocidade. Eu neste momento estou com o F3.5. E a velocidade? E a velocidade para estar a 0 está no... Ora... Como é que está isto? Está no 1.20. Então, 1.20. Qual é o problema? Está no 1.20. O único problema é que faz... Isto está a apontar para o ecrã, não é? Portanto, o único problema é que faz a fotografia e fica tremida. Percebes? Exato. Ou seja, mas agora... conseguiste clarear. Sim, mas eu estava a dizer é que... Não, então eu estava-me a explicar mal. Eu só não consigo pôr isto no... A intenção disso é exatamente, conhecendo só a velocidade da obturação, nós sabemos que a velocidade tanto pode clarear ou escurecer. Mas não é essa a sua função primordial, porque a minha primeira preocupação
quando pensa em termos de velocidade, é qual é a velocidade adequada para o tipo de fotografia que eu pretendo fazer. Pois, porque eu agora, por exemplo, no F8, isto já está no 1.4. Claro que sim. Claro que sim. Mas tu sabes o que é a abertura de diafragma. A Rosário e a Cláudia ainda não sabem e a Manuela também não. Portanto, nós temos que partir do princípio de quem nada sabe, ok? Não, mas não é. Pois, José, mas isso é a minha dúvida. É certo? Que, sim, mas eu se calhar estou-me a explicar mal. Eu para andar para pôr isto no 0, não é? Sim. A máquina, não interessa qual é o F, mas já tem que estar num F qualquer. Está lá num, não interessa qual é, está num. Ah, pronto, porque é como se não existisse. É como se não existisse. Exato, pronto. Eu estava aqui era a tentar perceber como a Raquel, não, a Cláudia, desculpe. A Cláudia estava a dizer que estava no 0,5. No 0,5, não era? Sim. Mas há de estar. Pronto, eu estava a ver na minha como é que eu, no 0,5. Rui, pois. A Cláudia pode ter menos luz do que tu na tua sala, portanto, ela pode estar com menos luz, que a gente não sabe bem a quantidade de luminância que está lá. Exato, e pode estar no outro F que não o 3,5. Exatamente, exatamente. Com 3,5. Também estavas com 3,5? Sim. Ok. Rosário, já conseguiste mexer na velocidade na rodinha ou não? Sim, consegui. Ou seja, já conseguiste perceber que consegues levar o fotómetro a 0 mexendo só na velocidade. Só que fomos para velocidades que não são adequadas àquilo que nós pretendemos fotografar. Porque agora também ainda não vos disse que quando nós estamos no 1/125, se não tivermos luz suficiente, nós podemos baixar a velocidade até 1/60. O 1/60, 1/60, é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. Ou seja, para se fotografar à mão, todo o tipo de fotografia que nós fazemos de rua, de vida social, de paisagem, todo o tipo de fotografia que se faz com a câmara na mão, a velocidade mínima é 1/60. Isto para hoje. Quando eu der a distância focal, vou acrescentar outros valores. Mas neste momento, a velocidade mínima para se fotografar é 1/60 avos de segundo sem tripé. Sempre que eu precisar de baixar a minha velocidade para 1/30, para 1/20, para 1/15, sempre que eu precisar de baixar a minha velocidade, ou por não ter luz suficiente para fazer a fotografia, ou porque quero começar a registar o movimento do arrasto, começar a registar coisas fantasmagóricas, eu vou precisar de um tripé. Sempre que eu precisar de fotografar com uma velocidade abaixo de 1/60, eu preciso imperativamente de um tripé. Ok? Tem uma velocidade máxima ou não para fotografar à mão? Não. Isso aí não há problema nenhum, porque ela congela sempre. Quanto mais congelar, melhor fica. Melhor fica em termos de congelamento, não melhor fica em termos de tudo. Não é bem assim. Ainda queria-vos dizer mais 2 ou 3 referências. Sempre que eu quero fotografar o leitoso das ribeiras, o leitoso das cascatas, que fica o véu de noiva, que fica aquela coisa muito bonita, eu vou fotografar à volta de 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo é aquela velocidade mais usada nesse tipo de fotografia. Claro que tem que ser com tripé, forçosamente, e vamos fazer experiências disso. Vocês vão fazer experiências disso, que eu depois vou-vos dar exercício para isso. Mas primeiro vamos dar as outras 3 variáveis, que ainda não vai ser hoje, mas pronto. Então, velocidades importantíssimas de referência. 1/60 é a velocidade mínima para se fotografar sem tripé. 1/125 ou à volta do 1/125 é a velocidade mais usada em todo o tipo de fotografia. Vida social, pessoas, retrato, fotojornalismo. Sempre que eu quero congelar algo que está muito em movimento, desporto, vida selvagem, uma grande rebentação de uma onda, o meu cão a correr para mim, sempre que eu precisar de congelar isso, a minha velocidade mínima deve ser 1/1000. Sempre que eu quiser registrar o leitoso das cascatas à volta de 1 segundo, sempre que eu quiser fotografar uma onda, mas que fica a onda ligeiramente arrastada, 1 segundo,
Se eu quiser fotografar na praia, eu estou num pôr do sol, num final de tarde, estão ondas fortíssimas, ondas muito fortes, mas eu quero pôr, neste dia apetece pôr a paisagem como se não houvesse ondas. Se eu fizer uma fotografia ao pôr do sol com 30 segundos, pode estar a ver as ondas que houver, que eu não vou ver onda nenhuma. Vou ver uma coalha branca por cima do mar. Como se fosse um mar de leite. Desaparece o movimento. Portanto, sempre que eu aumento o meu tempo de exposição, eu anulo o movimento. Sempre que eu estou a fotografar na casa de 1 segundo, eu tenho fantasmas. Consigo provar que há fantasmas. Sempre que eu quero fazer fotografia comum, eu vou fotografar 1/125. Sempre que eu quero congelar desporto ou vida selvagem, eu vou fotografar com 1/1000. Certo? Quando a gente quer congelar uma pessoa, peço desculpa, uma pessoa, por exemplo, numa praça muito movimentada e queremos que só fique a pessoa e não fiquem as pessoas que lá passaram, é com uma velocidade... Não, Isso é impossível de fazer. Mas eu tenho... O Joel Santos tem uma foto assim na praça de Tiananmen. Sim. E ele não me lembra como é que ele explicou que se fazia aquilo. É fácil. Então vou-lhe explicar. Foca a pessoa. Não, ele vai fazer uma fotografia com 30 segundos, ou 1 minuto, mas 30 segundos na praça de Tiananmen é mais porque ela tem muita luz à noite. A pessoa não se pode mexer. E ele vai fazer o seguinte, ele faz a fotografia, tudo o que aconteceu desapareceu, e esta pessoa depois no fim, ele põe lá a pessoa no fim, a pessoa entra na fotografia, no fim da fotografia, e ele dispara um flash para a pessoa. E a pessoa fica congelada no último movimento. E acabou a fotografia. Acaba a fotografia com um flash a disparar para a pessoa imobilizada, percebe? E esta pessoa fica lá, perfeitamente bem, e tudo o resto desaparece. Não, mas José, já fiz isso, às vezes aconteceu uma vez por acaso, e depois repeti, que por acaso até aconteceu em Veneza. Eu estou afocado numa pessoa e tenho a máquina para ir, com a velocidade para ir de 60, e a pessoa estava parada e toda a volta estava em movimento. E eu tenho a pessoa congelada e o resto está tudo mexido. Sim, mas as pessoas estão lá. Tu vês as pessoas. Não, estão lá. As pessoas estão Aquilo que a Rosário disse é que as pessoas não apareciam. Não apareciam. Só uma que aparecia. Para só uma que aparecer, Rosário, temos que fazer uma fotografia de 30 segundos, ou seja, a praça pode ter milhares de pessoas, mas é como se tivesse fazia, porque aquilo fica, se calhar até mais que 30 segundos, se calhar 1 minuto ou 2, porque alguns estão meio parados e levam tempo ali, um bocadinho de tempo. Ou seja, eles têm que desaparecer pelo tempo de estarem parados, é muito inferior ao que estão em movimento, portanto têm que desaparecer. E depois, no fim, entra uma pessoa que a entrada não se nota, ela não se consegue ver essa entrada, ela entra, ele dispara um flash para congelar aquele movimento e acabou a fotografia. Bom, entendo. Isto é o último momento é que a pessoa fica lá congelada. E tudo dispara o flash manualmente, não é? E sim, dispara o flash com a mão, dá flash, uma flashada com o flash, dispara. Sim. Ok? Se a primeira fotografia a pessoa ficar demasiadamente branca por causa do flash, o que é que tem que fazer? Tem que ir ao flash, dar menos intensidade e repetir a mesma fotografia. Isto é uma coisa de tentativa e erro. Pode ser assim, pode ser com uma lanterna, ou seja, fazer entrar uma pessoa e a pessoa fica numa fotografia, por exemplo, de 1 minuto. A fotografia fica só, a pessoa entra e fica lá 10 segundos parada. E o fotógrafo está a pintá-la com uma lanterna. Ok? Claro que aí é mais difícil, porque 10 segundos completamente parado é difícil de se estar, não é? Mas pronto, mas se a pessoa tiver aquela capacidade de estar bem congeladinha durante 10 segundos, se a pintar a pessoa só com uma lanterna, nos últimos 10 segundos, esses últimos 10 segundos também ficam e o resto não fica. Mas, Rosário, isto é uma boa proposta para nós fazermos quando a pandemia passar. Eu vou voltar outra vez a São Miguel fazer cursos práticos, aí só práticos. A pandemia fez-me alterar uma coisa. A teoria vai passar sempre a ser só via online, porque acho que é muito mais eficiente. Isso que está a acontecer hoje, que é, nós estamos a acabar a segunda aula, já estamos atrasados, ainda não acabamos a matéria, para já é fruto que vocês estão muito entusiasmados. Vocês querem saber tudo e querem saber com pormenor, que só se consegue com essa atenção aqui
muito presencial, por estar muito focado em vocês. Quando eu estou com uma sala presencial, isso não acontece, porque as pessoas já são mais e é completamente diferente. Mas pronto, a teoria nunca vai deixar de ser via online, mas as práticas depois são fundamentais serem presenciais, como é lógico. E portanto, e mal acabar este caos que está em São Miguel, eu vou voltar a São Miguel, vou mal passar em continente, vou a Lisboa e fazer cursos práticos exatamente em que tudo isto se pratica, porque depois é a forma de nós praticarmos esses truques todos que... Tem que sair. Tchau, até amanhã. Tchau, Virgílio, bom fim de semana. Tchau. Obrigado, igualmente. Tchau. José, só uma pergunta cá há bocadinho. Para congelar, por exemplo, uma queda de água para ficar aquele leitoso de uma catarata, de um ribeiro... Mas o congelamento não é com leitoso, é exatamente o contrário, era ficar parada. Para ficar parada tens que subir brutalmente a velocidade, tens que ir para um segundo. Não, então para fazer aquele efeito do leitoso é o quê? É 1 segundo. 1 segundo. Fotografias com 1 segundo ou à volta de 1 segundo. E quando digo 1 segundo, digo 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, mas 1 segundo é o suficiente. Nós já nos excedemos hoje um bocado. Nós, na segunda-feira, vamos retomar exatamente na velocidade da obturação e depois eu vou-vos mostrar imensas fotografias exemplificativas de todo o tipo de fotografia para todo o tipo de velocidade. E vocês vão perceber mais facilmente que tipo de velocidades é que nós aplicamos para todo o tipo de fotografia. E pronto, e depois disso vamos dar então a abertura do diafragma e a sensibilidade do suporte, que é para completar o triângulo da exposição. Bem, bom fim de semana. Tá bom. Olha, Pode ser, José, pode ser que quando fizer o curso presencial ali nos Açores, que seja a altura de eu voltar ao fim de 40 anos aí aos Açores. Sim, claro que sim. Mas ias dizer qualquer coisa, Cláudia? Não há amanhã. Não percebi, desculpa, Cláudia. Não há amanhã. Não, o fim de semana não há. Portanto, agora é segunda-feira, ok? Está bem? Tá? Já estás triste por não haver amanhã, mas pronto. Mas é para segunda-feira. Ok, pessoal? Então, segunda-feira cá estaremos. Bom fim de semana. Bom descanso e haja saúde, ok? Bom fim de semana.